nós citamos aqui, a doutora Ivana participou com a gente logo no início, o Lombardi tinha me dito o Pedrosa. Quem foi o Pedrosa? Sim, José Ismael Pedrosa, foi diretor da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde o PCC começou. E ele foi morto numa forma ainda cercada de muito mistério naquela época, foi investigado tudo a partir daí, mas não foi morto durante o exercício da profissão. Não, ele tinha se aposentado. 3 anos depois, na aposentadoria, num domingo ele foi a um churrasco, na volta para Taubaté ele foi morto. Quanto tempo? 3 anos depois. O Rui estava aposentado há quanto tempo? 3 anos e pouquinho. Dia 15, outras coincidências, gente. 3 anos. Isso. Jornalista, ele vai desenhando possibilidades e cria dentro da cabeça conexões. 15, 3 anos, 3 meses. É incrível, né? Então, incrível. Alfanumericamente, a sigla da facção criminosa. É claro que não foi descartado pela investigação diante dessa forma como o assassinato aconteceu. Polícia diz, foi o PCC? Ainda não podemos afirmar, é uma hipótese. Foi vítima de uma vingança? É o que está aparentando. Mas vingança por quê? Existe milícia envolvida? Não existe. O que teria acontecido aqui são peças de um dominó que começam a ser montadas. Justamente porque o homem que termina sendo vítima disso daqui é um delegado emblemático, justamente no combate ao crime organizado. O delegado Rui Fontes foi uma peça fundamental para justamente dentro daquele tabuleiro no início da aparição do crime organizado, dessa facção, identificar ali as atuações do que hoje é a maior facção criminosa do Brasil, que é o PCC. No começo dos anos 2000, gente, o Rui e a equipe dele começaram a perceber que detentos estavam ali aparecendo mortos dentro das celas com sinais de muita crueldade. E isso foi identificado como o batismo da organização, que inclusive na região do litoral, gente, teve há 2 anos como batismo identificar policiais que já estavam aposentados, matar e tomar as armas. Novos integrantes tinham que executar os rivais em algo parecido. Na época do Rui, no início lá dos anos 2000, dentro das celas. As vítimas tinham partes do corpo cortadas, isso chamou a atenção do delegado e a partir daí, Rui Ferraz Fontes trabalhou para tentar desarticular as ordens dos líderes do PCC. A história completa de quem é esse delegado, como ele agiu, como ele trabalhou, o Balanço conta agora. O inimigo número 1 da maior facção criminosa do Brasil. O delegado responsável por mapear e identificar as principais lideranças do crime organizado foi vítima de uma emboscada. Rui Ferraz Fontes, 64 anos, dedicou a vida lutando contra o crime. Por mais de 40 anos foi delegado da polícia no estado de São Paulo. E morreu executado por criminosos armados com fuzis na Praia Grande, litoral paulista. Rui se formou em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Virou delegado em 1988. Começou a carreira como delegado titular em Itaguaí, interior paulista. Por 15 anos, trabalhou em uma delegacia especializada em roubo a banco. No fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, Rui começou a investigar o início do que viria a ser uma das organizações criminosas mais consolidadas do Brasil, o primeiro comando da capital. O doutor Rui começa a ouvir e a gente começa a entender o que estava acontecendo. Era um nascimento ali, um PCC, começando a batizar e mostrar a sua força. Década de 90, o PCC nasce dentro do presídio de Taubaté. A intenção era criar um estatuto para melhorar a vida dos presos. Mas a organização cresceu e os crimes passaram a ser ordenados de dentro das cadeias. Tráfico de drogas, sequestro, lavagem de dinheiro e homicídio. Rui foi o principal policial a identificar os trabalhos da facção. Durante a trajetória, descobriu quem eram os fundadores do PCC. De dentro da cadeia, Cezinha, César Augusto Roriz da Silva e José Márcio Felício, conhecido como Geleião, organizaram as primeiras regras da organização. Os dois foram condenados a mais de 140 anos de prisão cada um. O Rui começou a investigar, ele identificou
o Marcola, identificou outros indivíduos também e representou lá no departamento policial pela prisão temporária. Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, foi preso em 1999. Rui Fontes foi o delegado que o colocou na cadeia. Marcola foi condenado a mais de 330 anos de prisão. No presídio, decidiu tomar o poder e se tornou o número 1 do PCC. O Marcola, ele dá essa pintura de uma empresa, né, colocando hierarquia, divisão de tarefas, lucro. Mas o trabalho de Rui Fontes não parou por aí. Em 2006, era delegado do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. E fez parte de um trabalho que mexeu com a estrutura da facção criminosa. A transferência de 765 presos para um presídio de segurança máxima em Presidente Venceslau, a mais de 600 quilômetros da capital. Entre os detentos, 6 homens da alta cúpula do PCC, incluindo o Marcola. Escutas telefônicas revelaram que facções criminosas planejavam rebeliões para o Dia das Mães daquele ano. Essa movimentação de criminosos deu início a uma série de ataques em São Paulo. As rebeliões em presídios foram o pontapé inicial. Mas a violência se espalhou pela cidade. Ônibus foram incendiados. Delegacias, viaturas e prédios públicos foram vandalizados. 564 pessoas morreram. Entre elas, 59 eram agentes públicos. Os ataques duraram 10 dias. Em depoimento à polícia, Marcola disse que houve uma negociação com o governo do estado para colocar fim aos dias de terror na capital. No mesmo ano, Marcola e a alta cúpula do PCC foram indiciados pela equipe de policiais chefiada por Rui. 4 anos depois dos ataques, Rui escapou de um plano que tinha como objetivo a morte dele. O delegado seria executado na porta de uma delegacia na zona leste da cidade. O promotor Lincoln Gaquia disse que descobriu o plano durante uma investigação sobre a facção criminosa e conseguiu frustrar a ação. Era um indivíduo ameaçado, sabia do risco que corria, um homem que sempre andou armado. Há 6 anos, o Marcola, de dentro da cadeia, ordenou a morte de 3 policiais de São Paulo, entre eles o delegado Rui Fontes. O Ministério Público disse que os atentados planejados eram uma resposta a uma nova transferência de Marcola e outros 21 integrantes da facção para presídios federais. Nessa época, Rui era delegado-geral de São Paulo, cargo que ocupou até 2022. O Dr. Rui investigou, conhecia de forma profunda toda a estrutura do crime, as suas lideranças, os seus envolvidos e sempre tentou, volto a dizer, estar um passo à frente. Há um ano, Rui e a esposa foram alvos de um assalto. O casal estava saindo de um restaurante quando foi abordado por 2 criminosos armados. Um dos suspeitos apontou a arma no rosto do delegado, que estava rendido. Eles levaram joias, carteira, cartões, celulares e a moto do casal, avaliada em R$60 mil. Horas depois, a dupla foi presa e os pertences recuperados. Rui estava aposentado da Polícia Civil, mas há 2 anos aceitou uma proposta e assumiu a Secretaria de Administração Pública de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A investigação sobre a morte do delegado não descarta a possibilidade do crime estar relacionado à atividade atual. Rui Fontes nunca parou de investigar o crime organizado. Foi a própria doutora Ivana, aqui no início do balanço, que disse, Lombardi, a forma como eles agem, inicialmente, não parece muito coisa do crime organizado, porque é uma área dominada por eles. Atrair esse tanto de polícia para lá seria mesmo que um tiro no pé. Mas a gente, com essas novas imagens que nós acabamos de mostrar, dá a impressão de que... tenho certeza de que foi tudo muito bem planejado e escolheram uma segunda-feira, porque ele vinha, entre aspas, desarmado no fim de semana. Você folgou o sábado, folgou o domingo, você vem relaxado e aí executam a segunda-feira, porque um homem como ele, mesmo sem tendo escolta, sem nada, ele andava armado, evidentemente, mas ele ficava esperto. Alerta. Ali não, ali ele foi apanhado de surpresa.
Aqueles tiros no começo, quando o carro passou, aquilo é uma surpresa. E ele deve ter sido atingido quando ele tentou sair para fugir e bateu nos ônibus. E possivelmente já baleado, né? Porque ele perde o controle. A impressão que eu tinha é que ele ia passar reto para subir ali aquela encosta que existia às margens da rodovia.